Capítulo 465. Depois de um segundo de confirmação, Klein juntou as mãos e se inclinou para a frente. O que exatamente é esse algo? Não posso dizer mais nada. Eileen White balançou a cabeça com firmeza. Com medo de ser investigado, Klein não deu continuidade ao assunto. Ele simplesmente analisou a situação com base nas informações que o vampiro acabara de revelar. Algo a ver com o louco. Pode ajudar Eileen White a resolver seu problema. Contém um alto risco. Combinado com suas ideias anteriores, isso parece indicar que ele pretendia realizar um ritual apropriado para orar ao louco, que também sou eu, para eliminar a influência psicológica e ganhar sua tão esperada liberdade. No entanto, este não é mais um ritual que Eileen realizará. É o resultado das instruções de um figurão em particular, e com o orgulho desse vampiro, para ele se dirigir à pessoa dessa maneira, provavelmente significa que a pessoa é uma potência entre os sanguíneos. Por que um figurão sanguíneo enviaria um descendente para rezar ao louco? Eles começaram a trabalhar com a Ordem Aurora? Confuso, Klein olhou para o expectante Eileen e zombou de si mesmo. Tente adivinhar se responderei às suas orações. Ele hesitou por 2 segundos e não fez nenhuma sugestão. Em vez disso, ele disse, estatisticamente falando, ao orar para uma existência oculta sem entender a situação, 30 em 100 casos não receberiam nenhuma resposta. 68 casos acabarão encontrando todo tipo de coisas terríveis e farão com que percam suas vidas ou vivam uma vida pior que a morte. Apenas 2 casos têm possibilidade de sucesso, permitindo-lhes obter o que pretendem, mas o preço que pagam pode não ser o que pretendem. Como um ex-guerreiro do teclado, Klein sempre acreditou que, quando se trata de provar algo ou reforçar um ponto de vista, quem apenas der um exemplo, uma exceção, sem mencionar toda a amostra e as estatísticas gerais é um idiota. Era apenas um truque de conceito e, nesses casos, geralmente havia palavras semelhantes, como tenho um amigo, uma garota que conheço ou alguém ao meu redor. Portanto, para convencer Eileen White, ele deliberadamente fabricou alguns dados. Claro, isso não era totalmente infundado. Pelo menos, muitos dos arquivos que Klein leu enquanto era membro de uma equipe dos Falcões Noturnos descreviam situações semelhantes. Apenas 2 casos de sucesso? Os problemas acontecem com 68 casos? Assustado, Eileen não pôde deixar de levantar a mão para alisar o cabelo. Basicamente, esse é o nível de perigo sobre o assunto que você vai fazer. Se você tiver intenções maliciosas, o risco é ainda maior do que isso, respondeu Klein com sinceridade. Eileen balançou a cabeça inconscientemente. Não há malícia. Além disso, o figurão vai me proteger no processo. Sem malícia, mesmo se você tiver malícia, você pode não saber, já que você é apenas bucha de canhão que foi empurrado para a linha de frente. Klein ergueu a palma da mão direita e reforçou o tom com um gesto. Isso vai reduzir muito o risco, mas definitivamente não vai reduzi-lo a 0. Aquele figurão realmente tem meios para resistir a uma existência oculta? Provavelmente, não, Eileen respondeu hesitante. Então, Klein abriu as mãos. De repente, ele revelou um sorriso e disse, Eileen, não há necessidade de você correr esse risco. Mesmo que você acredite completamente na Mãe Terra, isso não afetará sua vida de forma alguma. Olhe para os cidadãos de Feina Potter, eles não comem, se vestem e fazem o que querem. Quando chegar a hora, há uma grande chance de que o padre Travisky não o force mais a fazer trabalho voluntário na Igreja da Colheita. Você recuperará sua liberdade original. Além disso, acredito que você se adaptou bem aos ensinamentos da Mãe Terra sem nenhuma contradição. Eileen White permaneceu em silêncio por um tempo e disse,
ser um crente porque gosto das crenças dela é completamente diferente de ser forçado a se tornar um crente por meio de uma influência psicológica. Mesmo que um dia eu abandone a Lua e acredite na Mãe Terra, também espero que seja uma escolha que fiz livremente. Não tem nada a ver com os outros, este é o último orgulho de um sanguíneo. Klein olhou para Enlin com alguma surpresa. Ele não esperava que ele fosse tão insistente. Ele pensou por 2 segundos e não tentou persuadi-lo, dando um reconhecimento conciso. Na verdade, o problema é muito simples, ou seja, você tem coragem de enfrentar um certo grau de perigo por causa das ordens do figurão e da tentação de se livrar da influência. Se você está disposto a sacrificar sua vida por isso, a resposta é extremamente simples. Em suma, este assunto será deixado para você decidir. Enlin ouviu com uma expressão pesada e instintivamente retrucou: se eu realmente decidir fazer a tentativa, definitivamente não é por mim, mas por todos os sanguíneos. Resolver este problema é apenas uma vantagem adicional. Para todos os sanguíneos? Que assunto meu envolve todos os sanguíneos? Aquele figurão estava mentindo para você, certo? Klein zombou. Você acredita que um vampiro fraco tem a chance de salvar uma raça inteira? Sanguíneo, sanguíneo. Enlin enfatizou. Além disso, minha força também não é ruim. É equivalente à sequência 7 de vocês, humanos. Aliás, é do tipo que se especializa em combate. Se você acredita ou não, você não entenderia. Ele se levantou e disse: embora sua análise e sugestões não tenham sentido, ainda assim devo agradecê-lo. A taxa de consulta será deduzida da mala anterior e das caixinhas. Klein não foi capaz de reagir por um momento ao que ele estava falando. Foi só quando Enlin saiu que ele de repente percebeu o que queria dizer. As embalagens em grandes transações geralmente não são gratuitas? Aquele vampiro mesquinho. Reticências. Na escuridão, em que a frequência dos raios ainda não havia sido retomada, a equipe exploratória da Cidade de Prata chegou pontualmente à periferia do templo abandonado. Derek lembrou que durante a primeira operação, todas as lanternas de pele de animal foram apagadas aqui. A equipe inteira caiu em pura escuridão, e ele também ouviu o assustador grito de socorro vindo das profundezas do templo. De acordo com as conjecturas do senhor enforcado e da senhorita Justiça, este pode ser o ponto de partida para nossos ciclos repetidos. Mas por que acordaríamos no acampamento fora da cidade e não diretamente aqui? Lembrando-se da discussão na reunião de tarô, Derek ergueu o braço e orou secretamente, conforme sugerido. Uma luz pura repentinamente explodiu de seu corpo, fazendo com que Joshua e os outros membros da equipe exploratória assumissem rapidamente posições de batalha. O que aconteceu? Demon Hunter Colin desembainhou sua espada e perguntou com uma voz profunda. Derek olhou para a esquerda e para a direita em horror e disse: Excelência, acabei de ouvir uma criança chorando. Salve-me, salve-me. Ele queria testar se esse era um ponto-chave. E agora? Colin perguntou cautelosamente. Não ouço mais. Derek ouviu atentamente. O caçador de demônios Colin olhou para Joshua e os outros com o canto do olho. Alguém de vocês ouviu? Não, os membros da equipe exploratória balançaram a cabeça. Depois de ponderar por alguns segundos, Colin chegou a uma decisão. Ele tirou uma garrafa de metal azul escuro do compartimento secreto em seu cinto e espalhou o líquido incolor e viscoso em sua espada. Então, esfaqueou para cima com sua espada. De repente, o céu se iluminou. Faixas de raios prateados, semelhantes a cobras, começaram a surgir para cima, espalhando-se rapidamente em todas as direções. A luz branco-prateada envolveu instantaneamente todos os membros da equipe exploratória,
como se iluminasse o canto mais escuro de cada um deles. Com um som crepitante, as serpentes de prata perfuraram o vazio, indo para o desconhecido. Tudo se acalmou muito rapidamente, deixando apenas a luz fraca das lanternas de pele de animal espalhadas em silêncio. Colin estreitou os olhos, o que quer que ele tentasse não encontrava nada. Depois de 5 segundos completos, ele levantou a mão e apontou para a frente. De agora em diante, não podemos nos dar ao luxo de ser descuidados. Temos que estar em alerta máximo. Palavras tão familiares. Essa não é a chave para sair dessa situação. Derek acalmou seu coração e seguiu a equipe até o templo meio deserto sem demora. Desta vez, aprendeu a lição e não olhou para o rosto do Criador caído. No processo de inspeção do terreno, conseguiu investigar a área onde o mural estava. Ele segurou a lanterna de pele de animal e o machado do furacão em suas mãos enquanto ele e um de seus companheiros começaram a agir como uma pequena equipe. Ele finalmente chegou ao seu destino depois de passar por uma série de paredes manchadas e em ruínas. À medida que a luz da lanterna de pele de animal se aproximava, o mural na parede gradualmente se tornava mais claro. Derek primeiro olhou para o canto e encontrou a estranha e memorável linha de palavras. Rosa da Redenção. Ele entoou o nome mentalmente, ergueu a lanterna de pele de animal e examinou cuidadosamente os detalhes do mural. Na área mais alta da parede manchada havia uma cruz enorme, borrada e preta como breu. Uma silhueta difícil de discernir estava pendurada de cabeça para baixo. Contra tal cena, havia uma planície desolada. Nas planícies, havia uma longa fila de pessoas. O destino delas era uma montanha distante, a cruz no topo da montanha e a figura pendurada de cabeça para baixo. Dentro da fila, algumas pessoas estavam ajoelhadas no chão, orando devotamente. Outros já haviam se levantado e caminhavam para frente enquanto enfrentavam um vento forte. Seus rostos eram esboços simples, como se estivessem tentando destacar suas roupas esfarrapadas. Apenas o líder na frente era relativamente mais bem desenhado. Era um homem alto e magro, com longos cabelos prateados chegando às costas. Este homem tinha traços faciais suaves, sua cabeça estava abaixada e seus olhos estavam bem fechados. Havia camadas sobre camadas de asas de luz em suas costas. Anjo. Um anjo lendário. Derek observou a situação em torno do líder com entusiasmo. Logo, descobriu um rio sinuoso e ondulante sob os pés do homem aparentemente angelical. O rio continuou torcendo e girando, e voltou a si mesmo, tornando-se a fonte. Um ciclo. Isso cria um ciclo. Derek sentiu que havia captado algo importante. Nos ciclos de vivências, havia mesmo um rio circular no mural da parede. Isso estava obviamente insinuando ou revelando algo. Derek olhou para cima e viu o anjo de cabelos prateados com um número incontável de asas. Havia um toque de indiferença na gentileza de seu rosto, como se ele estivesse olhando para um rio, olhando para o destino. Este é o verdadeiro significado por trás da dica do Senhor Louco? Derek pensou por um momento e decidiu tentar, se conseguisse, planejava culpar todas as suas anomalias no menino, Jack. Se ele falhasse, ninguém se lembraria do que ele havia feito. Sob o olhar atordoado de seus companheiros de equipe, Derek levantou o machado do furacão e cortou violentamente o rio no mural. O relâmpago que acabara de passar foi acionado e a luz prateada caiu no machado. Ponto.